Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente falar da goleada do Flamengo, 4-0 sobre a Chapecoense, vitória importantíssima aí do Flamengo. Mantém o Flamengo na briga pelo título nesse momento, na segunda colocação com 37 pontos em 18 jogos. Os gols do Flamengo, o Pedro marcou 2, Rafael Thierry fez contra e o Lohan também deixou o dele na goleada aí do Flamengo. Vamos trazer aí o pós-jogo da partida, os comentaristas debatendo aí a vitória do rubro-negro. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o pós-jogo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago aí a classificação do Campeonato Brasileiro. A goleada do Flamengo diante da Chapecoense parecia mais um jogo treino, mais até do que os amistosos que o Flamengo disputou antes dessa volta do Brasileirão. Foi bom para mostrar, por exemplo, a Arrascaeta aquecendo, entrou na metade do segundo tempo, mas principalmente me chamou a atenção o Lohan. Ele entrou exatamente por causa de lesão do Plata, e olha que ele deu conta do recado. Ele fez um gol e mostrou que ele é útil ao Flamengo. O Flamengo colocou no balcão de negócios. Primeira proposta, quer vendê-lo, como já esteve aí no Pisa da Itália, time de segunda prateleira, mas o garoto tem potencial, ele veio da base e nesses amistosos eu ouvi inclusive uma entrevista do Bruno Henrique pedindo para o Flamengo ficar com o Lohan e não liberá-lo. Ele deu prova de que pode ser útil. Cebolinha, por exemplo, não tem mais chance no Flamengo, ficou provado. O Samuel Lino hoje foi um jogador que correu bastante, em nova função. E o Pedro, fazendo 2 gols, mostrou quanto seria útil na seleção brasileira e ele não foi lembrado pelo Ancelotti. O Flamengo tem o ataque mais positivo do Brasileirão e tem um artilheiro isolado que é o Pedro. Flamengo 4, Chapecoense 0, jogo que eu acabo de transmitir aqui pela Rádio Tupi. O Flamengo conseguiu vencer, fez a obrigação. A gente já sabe da situação antes da bola rolar, porque o Palmeiras venceu o Curitiba e manteve aquela margem que tinha antes da parada da Copa do Mundo. O time se preparou bem, fez bons amistosos, foi à Europa, né, enfrentou, por exemplo, o Benfica, o River, e na hora de ir a campo hoje, estava com ritmo em dia. É claro que o adversário é muito frágil e adversários assim estão aí também para tomarem uma porrada de um adversário que quer brigar por título, né? O Flamengo que dessa vez apresentou um bom futebol, principalmente pela direita, com as ações do lateral Royal. Na esquerda, muita dificuldade. O Ayrton Lucas muito mal, pior do time, isolado. E a liderança do Jorginho no meio, para passar essa tranquilidade para o grupo, mesmo quando haviam erros. E também a técnica e todo o faro de gol do Pedro na frente garantiram o resultado. 2 no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Pontaria como os grandes destaques. O Lohan também voltou ao Flamengo de forma oficial e foi bem na partida dentro do que ele pode fazer. Ainda está um pouquinho atrás na questão de ritmo, mas acho que o gol, também a vontade que ele apresentou ali, podem ser considerados sérios indícios de que ele novamente está no caminho de ser importante para o Flamengo e ter uma carreira longeva no futebol. É isso, o Flamengo vence a Chapecoense por 4-0 e segue na busca de mais um título brasileiro, na busca do Palmeiras. Finalizou mais, né? Estamos vendo ali, mas finalizou mais em gol, criou mais chances, fez os gols, trocou mais passes e um jogo com um cartão também. Olha aí o que a gente falou agora há pouco, né? Apenas um cartão. Então, esse também não tem novidade nenhuma, né? O Flamengo mandasse um time reserva, também acho que seria o mesmo placar. Chapecoense já está rebaixada. 9 pontos. Está rebaixada, né? Infelizmente, para a torcida lá de Chapecó, caiu já, não tem... É um time que não tem reação, só tem uma vitória no campeonato, que foi contra o Santos na abertura do Campeonato Brasileiro. Então, é muito pouco. Foi um jogo que o Flamengo aproveitou para dar ritmo aí nessa volta após Copa do Mundo, mas era uma partida que não se esperava.
uma vitória da Chapecoense sobre o Flamengo hoje seria uma zebra gigantesca. E o Flamengo entrou em campo sabendo que o Palmeiras venceu o seu jogo, então tinha a obrigação mesmo de executar. Para manter os 7 pontos, né? Considerando um jogo a mais, essa distância pode ficar em 4, pode ser mantida em 7, enfim, mas sem muitas dificuldades, Flamengo retomando aí nessa volta de Copa do Mundo com 4-0, independente de sabermos que a Chape é a lanterninha. É muito positivo você voltar com essa vitória. Né? Não, sem dúvida. Se o Flamengo volta, empata ou tropeça, perde esse jogo, tudo que foi feito durante a parada para a Copa do Mundo começa a ser questionada. O trabalho do treinador já começa a ser questionado. Então, uma derrota para um adversário que ocupa ali a zona do rebaixamento desde sempre seria uma catástrofe para a equipe do Flamengo. Então, já sabendo do resultado do Palmeiras e com um time que infinitamente superior ao da Chapecoense, não tinha outro resultado que não fosse 3-4-0. Bom, os gols a gente tenta mostrar ainda hoje, se não na programação aqui do Band Esportes. 2 deles foram do Pedro, que foi o destaque SofaScore do jogo, nota 8.3, ficou em campo os 90 minutos. Além dos 2 gols, ainda deu um passe decisivo, né? O Pedro, dia desses, o gol do Lohan saiu do passe do Pedro. Dia desses, o Jorge Jesus, agora técnico de Portugal, mas que me parece que poderia... Não ficou legal para ele não aceitar a seleção brasileira. Foi. Em 2 intervenções já lá em Portugal, ele falou de seleção brasileira. Sim. Não é comum você namorar alguém e ficar falando do outro, né? Exatamente. Mas tudo bem, ele deu a contribuição dele para os nossos debates aqui. Uma delas foi dizer que ele teria levado o Pedro, que para ele é o melhor 9 do Brasil. Você concorda, não? Eu acho que o Pedro merecia estar na Copa do Mundo, merecia estar na seleção brasileira. Eu acho que foi injusto pelo que ele vinha fazendo. O Pedro é jovem, tem ciclos pela frente dentro de uma seleção brasileira, poderia ter tido uma oportunidade. Mas, enfim, também acho que se tivesse oportunidade também não jogaria e, né, como a gente viu aí o que aconteceu. Os nomes já estavam mais ou menos definidos na cabeça do Ancelotti, mas eu acho que o Pedro merecia uma vaga na seleção brasileira pelo que já vinha fazendo. O Pedro é goleador, o Pedro sabe jogar futebol, o Pedro joga muito bem e é um cara que, eu tenho certeza, com um treinador que tenha esse entendimento, o Pedro é jogador de seleção brasileira. Não estou vendo aqui, pescando, 29 anos, terá 33 na próxima, né? Mas pelo menos um ciclo, né? Poderia ter essa Copa do Mundo e mais uma. Eu acho que a gente acaba vendo jogadores aí com mais de 30 anos, com 32, 33, 35 anos. Eu acho que a idade não é problema. Eu acho que o jogador ele tem que estar bem. A gente vê atletas aí, a gente viu o Modric, a gente vê o Cristiano, a gente vê Messi e outros tantos jogadores que já passaram dos 30 há muito tempo e jogando em alto nível. Se cuidam, né? Se cuidam, né? E ao que me parece, talvez a grande questão do Pedro tenham sido as lesões que o Pedro sofreu. Isso atrapalhou muito a carreira dele. Se o Pedro não tivesse essa quantidade de lesões que ele teve, foram lesões sérias, que o afastaram por um bom período, o Pedro disparado seria realmente o melhor 9 do Brasil. Acho que está entre os. Bom, 2 do Leozinho no jogo em Bragança, 2 do Pedro em Chapecó e o Maurício também fez 2, hein? Aliás, o Maurício esteve na Copa e a parada. Trazer aí, pessoal, os jogos de hoje e a classificação. Tivemos aí o Palmeiras vencendo o Coritiba 3-1, Atlético Paranaense vencendo o São Paulo 2-1, Cruzeiro vencendo o Inter 2-1 e o Flamengo vencendo a Chapecoense 4-0. Todos os times que jogaram fora ganharam hoje. E amanhã teremos Corinthians e Remo. Classificação: primeiro lugar o Palmeiras, 44 pontos. Segundo, Flamengo, 37. Terceiro, Atlético Paranaense, 33. Quarto, Fluminense, 32. Quinto, Bragantino, 30. Sexto, Bahia, 30. Sétimo, Cruzeiro, 27. Oitavo, Coritiba, 26. Nono, São Paulo, 25. Décimo, Botafogo, 25. Décimo primeiro, Atlético Mineiro, 25. Décimo segundo, Vitória, 25. Décimo terceiro, Corinthians, 24. Décimo quarto, Internacional, 21. Décimo quinto, Santos, 21. Décimo sexto, Grêmio, 21.
17º Vasco 20, 18º Mirassol 19, 19º Remo 18 e 20ª Chapecoense com 9 pontos, está aí a classificação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.